Olá, sejam bem-vindos ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente conversa com todos, aqui a gente conversa de tudo. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Gerson Paulino, cirurgião dentista e especialista em ortopedia funcional dos maxilares, que veio aqui falar sobre sono. Dr. Gerson, obrigado pela presença. Obrigado. O Dr. Gerson faz parte do grupo de sono da Neon, tá? Que é chefiada pelo Dr. Pedro. E ele trouxe aqui a gente, veio até aqui para falar sobre sono e como que a gente vai cuidar do nosso sono, tá? Agradeço pelo seu tempo e te entrego já o meu presente, que depois a gente vai falar disso. Tá? Só não vamos deixar Perdão. É, porque claro que tá sempre aberto aqui para a gente poder patrocinar, né, obviamente. Sem dúvida. Onde a qualidade do sono afeta a nossa saúde, Dr. Gerson? Onde ela afeta a qualidade da saúde? Rapaz, sono é vida. É o começo de tudo, né? A gente tem aí uma crença nesses tempos modernos, onde o tempo é tudo, que dormir é perda de tempo, né? Exato. Mas assim, porque fica aquele conceito de que dormir, a gente dorme, desliga, a gente dorme, apaga e nada acontece, mas é durante o sono que tudo acontece. Tudo é a programação do dia seguinte. A programação do dia seguinte é o rever o que foi vivido durante aquele dia anterior, né? Então, tá tudo muito ligado, né? Não existe qualidade de vida sem sono. Inclusive o sono, você vai me corrigir se eu estiver errado, está sendo prescrito pela medicina. Certo. Em alguns médicos, eles falam, já estão se perguntando em consulta, quanto tempo você dorme? Até nós, dentistas, estamos investigando o sono. Exatamente. Né? Porque está afetando, né, a qualidade bucal das pessoas. Afeta tudo, na verdade, né? A gente vive vem de um tempo de super especializações. A gente, dentista que é super especializado em dente, e aí você vai ver doenças gengivais, doenças odontológicas relacionadas intimamente com a qualidade do sono. Com a falta do sono, na verdade, né? E quando que a gente, em casa, percebe que o sono está ruim? Claro que não é só não dormir, mas tem alguns dispositivos durante o dia que mostram pra gente que o nosso sono não tá bom. Hoje a gente tem para perceber fica um pouco mais difícil, né? Mas assim, hoje você tem um monte de coisas que atrapalham o seu sono, que ele não está bem. Porque, por exemplo, sonolência durante o dia, comer demais, o apetite alterado, come, tá com fome. Então, essas coisas, eu lendo por aí, descobri que o sono está totalmente ligado. Exatamente. Tudo isso está relacionado, né? Agora, o que acontece? A gente vive um tempo de privação de sono. E nessa privação de sono, a gente está com sono. Em algum momento do dia, em alguma hora, em alguma atividade. Então, você falou da sonolência diurna, né? O cara, ele tem sonolência diurna porque ele tem um distúrbio do sono, que é uma sonolência, ou ele está com sonolência porque ele dorme pouco. Dorme tarde, acorda cedo, tem insônia. Então, hoje em dia, a gente tem muita coisa para se ver aí, né? Não, o sono ainda é uma descoberta inicial desse mar, né? Exatamente. A gente está entrando ainda. É um universo aí quase que desconhecido. Sim. E para a gente poder porque me trabalhar. Espanta muito essa diferença do ciclo circadiano das pessoas. Então, por exemplo, tem sujeito que fala, não, eu durmo 3 horas e tô renovado. Tem outro que fala, olha, eu com menos de 8 horas ou 9 não funciono.
Tem outros que pela manhã tem seu funcionamento lá em cima, e tem outros que de manhã não funcionam. Tem as características, né? Tem o matutino, o vespertino, cada um tem o seu padrão de sono, né? Agora, o que a gente vê, até mesmo por décadas aí que a gente foi aprendendo, o 24 horas por dia, 7 horas por semana, né? O que a gente vê é que o sono ficou relegado a um segundo plano. Você tem que primeiro, quem estuda só estuda, depois tem que preparar para vestibular, tem que preparar para as atividades, aí você começa a trabalhar, você trabalha e estuda, então você não tem tempo para o sono. O sono sempre vai ficando para segundo plano. E aí quando você tem que mostrar um desempenho, o sono faltou. E aí a memória falha. É isso que eu ia falar dos lapsos de memória, dos esquecimentos dos nomes básicos. Exatamente. Aí dá essa percepção. A fixação da memória, né? A reparação tecidual, que é tudo no sono. Porque quando a gente é jovem, né? A gente estuda a madrugada inteira. Né? Não tá nem aí com o sono, funciona. Mas depois a coisa começa a pegar. Né? A gente começa a sentir isso no dia a dia. Porque quando a gente é jovem, a gente não tem aquela carga de trabalho que a gente teria quando a gente assume a vida adulta. E a gente, né? a gente olha para trás e fala, não, eu tinha uma prova para estudar, ficava a noite inteira acordado e fazia a prova e funcionava. Hoje, se acontecer, não cada funciona. vez menos funciona isso, né? Você tem essa questão aí da juventude e tal, mas o que acontece é que existem perdas, mas eles têm muitas formas de reparar isso, acabam ficando. Então chega um momento que o tempo vai passando, você precisa estar mais inteiro, né? Sim. E para você encarar aí um dia de trabalho ou de atividade, seja lá qual for, você tem que ter tido uma noite de sono reparador. E hoje, os distúrbios de sono que eu peguei por aí, insônia, apneia, que é o que está mais ligado hoje, que as pessoas dormem mal e todo o estilo de vida da pessoa leva ela à apneia. Aí eu queria saber uma coisa. A pessoa que tem apneia, ela normalmente é obesa, mas existem pessoas magras com apneia? O estereótipo do apneico, ele está mudando, né? Mas o padrão do senso comum é o obeso, de meia idade ou mais avançado, pescoçudo. Esse é um tipo falando tipo você, falando trazendo para a odontologia, entrando aqui na odontologia, é um cara com queixinho pequeno, uma arcada estreitinha. Esses são os padrões mais incidentes da apneia. Eu acabei pulando aqui, mas assim, para a gente explicar para quem está assistindo o que é a apneia. Muito bem. A apneia é a cessação do fluxo de ar que entra pelo nariz e chegará até os pulmões, né? Essa cessação, essa interrupção desse fluxo de ar, ele pode ser completo, é uma apneia, ou seja, parou de respirar, né? Ou pode ser uma obstrução parcial disso, até 90% ali você já está comprometido com a qualidade da respiração desse paciente, essa circulação do sangue. O apneico ronco não necessariamente? Bom, o apneico central, porque vamos retomar um pouquinho, né? Você tem a apneia central, você tem a apneia obstrutiva, que é a área que eu atuo, que é onde o dentista atua, né? Na apneia central, ele é simplesmente uma falha no comando, o cara parou de respirar. Na apneia obstrutiva, que é essa obstrução que eu estava te falando, o que ocorre? Sistema todo funcionando, né? Coração bombeando, tudo, só que tem uma interrupção. Nesta região, não chega ar nos pulmões, não chega oxigênio nas células. O que faz o cérebro? Manda bombear mais. Aí o cara vai numa taquicardia porque não está chegando oxigênio suficiente nas células. E isso chega num momento que
o cara acorda, o cérebro acorda esse indivíduo, né? Porque uma questão de sobrevivência mesmo. Então, esta é a apneia obstrutiva do sono. É ela onde nós, dentistas, atuamos aí para poder melhorar isso, desobstruindo essa passagem aqui na região da garganta. Certo. E como que a gente... Tem algum exame que a gente detecta? Sim, o exame padrão ouro para se saber se o indivíduo tem apneia ou não é a polissonografia. É um exame complicadíssimo. O paciente odeia fazer isso porque tem que dormir ligado por um monte de fios lá. Mas hoje ainda não existe nada melhor do que a polissonografia, que é um conjunto de exames, na verdade. É um eletroencefalograma, é um eletrocardiograma, é um eletromiograma. Então, é um conjunto de informações que vai trazer para análise como é que está o sono daquele indivíduo. Se ele está dormindo ou não está dormindo, por exemplo, e em que fases do sono ele se encontra, que é o Eu ouvi principal. algumas coisas... Esse exame é feito em laboratório. Um laboratório do exclusivamente. sono. Exatamente. Apesar de eu ter ouvido falar que pode ser feito em casa. Então, você tem 4 tipos de polissonografia. Tem a polissonografia tipo 1, que é padrão ouro. Você tem a polissonografia tipo 2, que é a mesma polissonografia, só que ela não é monitorada por um técnico. E essa que é o que acontece em casa, por exemplo. Aí você tem a polissonografia tipo 3, que é um cardiorrespiratório. E você tem a polissonografia do tipo 4, que é um oxímetro de pulso de alta resolução. Cada um deles tem o seu papel. O exame completo é a polissonografia tipo 1, mas a gente tem uma carência de exames no mundo, não é só no Brasil. Sim. Não, porque eu fico pensando se não dá. O sujeito vai dormir fora de casa, fora da cama, com o travesseiro que não é dele, todo monitorado. Aí eu me pergunto, até que ponto isso influencia na fidelidade do exame? Então, a não ser que a pessoa não se incomode com tudo isso e durma em qualquer lugar, que não é meu caso. Não, eu acho que em geral é a queixa de todo mundo que vai fazer o exame. O argumento que se usa, que a gente ouve, é assim, ela tem uma série de inconvenientes, mas ela não inventa uma apneia, ela não inventa uma dessaturação, ocorreu. O que muitas vezes, ela capta. o principal, ela está ali. Então, o que pode acontecer é que aquela noite de sono, ela não representa a vida desse indivíduo, né? Sim. Como um todo. O ideal seria fazer 2 noites de sono, 2 polissonografias, né? Ou 3, para você poder fazer uma mescla. Mas não se consegue, mal que se consegue fazer uma. E então tem uma periodicidade. Muito. Por exemplo, quando você está tratando uma apneia, você faz várias polissonografias em algum período para saber como é que melhora, ou ainda isso não existe? Não, o que se faz é, você faz a polissonografia, diagnostica o paciente, institui uma terapia e em algum momento você vai fazer uma contraprova, vai fazer uma outra polissonografia para verificar o que acontece ali. No nosso caso, por exemplo, como dentistas, que a gente usa muito a polissonografia tipo 3 ou A4 para fazer um screening, um acompanhamento desse paciente. O paciente que chega para mim como dentista, ele vem por causa do ronco. Ele não vem por causa do ronco, se for o homem, mas ele vem porque a mulher mandou ele vir aqui, porque trouxe ele, mas a queixa é o ronco. Eu tenho casos de amigos e tal, que o casal dorme separado, em quartos separados. Porque o cara ronca demais. E não importa a posição, e aí a mulher não aguenta. Então, retomando, né? O paciente chegou a mim por um encaminhamento do médico, ou ele chegou a mim por indicação de alguém, ou por uma intimação, né? E aí, ou ele me traz uma polissonografia, ou eu peço uma polissonografia, e aí o que eu faço? Eu vou tratar esse indivíduo. Como é que eu vou saber se ele melhorou ou não? Para conseguir uma outra polissonografia, que é muito difícil normalmente, eu corro o risco, por exemplo, de tratar esse paciente, ele melhorou alguns sintomas subjetivos, que a gente pode falar depois mais para frente,
E aí eu mando ele de volta para o médico. O médico pede a polissonografia, vamos comparar uma com a outra, fala, não mudou nada, ou piorou, não melhorou. Então a gente usa as Poli 3 e as Poli 4 para me fazer um acompanhamento. Então, quando eu começo o meu tratamento, o paciente tem uma polissonografia, eu tenho o histórico dele ali, eu tenho a dessaturação que ele tinha, né, durante o exame, faço com o meu equipamento uma outra poli para poder comparar, e quando eu percebo, ou ele me relata, parei de roncar, já não levanto mais à noite para fazer xixi 3, 4 vezes como levantava antes, não acordo de manhã cansado, aí eu vou repetir esse exame. E aí eu posso ter a segurança de que eu não tratei somente o ronco, que esse é um problema grande do dentista, né? Você trata um ronco do cara e o cara tá lá com a apneia dele do mesmo jeito. Por isso que... E ele chega com essa queixa do ronco, às vezes. Ele nem sabe que ele tem apneia. Ele não sabe que ele tem apneia. Às vezes não conhece, não tem conhecimento sobre o assunto. Fala, olha, tô roncando demais, e aí você já pega... E esse que fala que tá roncando demais é porque ele foi alertado. Sim. Porque até ele se tocar que ele tá roncando demais, ele já tá num nível bastante elevado, né? Adiantado aí. E no caso do coração fazer uma taquicardia, como você falou, essa taquicardia, ela envolve a atividade elétrica do coração de uma vez, liberação de alguns hormônios. Então, e o sujeito tá dormindo. É como se fosse uma situação de perigo. É uma situação de risco, realmente. Por quê? Porque o que acontece? Durante o dia, você está lá na adrenalina, você está lá no seu simpático funcionando perfeitamente, preparando você para reações e defesas, né? Ou atitudes que você tem que tomar. E à noite você tem que ter ali um descenso da sua pressão. Né? À noite, eu falei para você que à noite tudo acontece, mas o metabolismo baixa e as coisas vão acontecendo numa frequência, num ritmo mais lento. Quando você tem um indivíduo que está nessa situação aí, você vai ter um paciente, o processo se desencadeia ali numa taquicardia danada, ele vai crescendo, quando ele faz um micro despertar ou ele faz um despertar, aí ele faz uma bradicardia. Então ele fica naquela bateção, sobe 10, sobe 10. Isso aí é uma loucura. Então você tem pacientes, por exemplo, que na polissonografia te mostra que o cara tem uma frequência cardíaca dormindo maior que acordado. Aí, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Pressão arterial, tipo assim, como acordar. Eu costumo comparar o seguinte: hoje em dia a gente tem o celular, bota na tomada de noite. No final na manhã seguinte, você vai olhar lá, tá carregadinho. Isso. O sujeito com a apneia não tá carregadinho. Não está carregadinho, exatamente. Ou tá com um terço, ou metade, mas só que você tem que estar 100% carregado para viver seu dia a dia. E aí é que tá o problema, né? Porque a gente não tem lá um marcador, né? A gente tem uns marcadores, que vai ser o quê? A sonolência diurna que você falou anteriormente. Você vai ver que é o cara que tem lapso de memória, o cara que tem que ele acorda de manhã com uma dor de cabeça. Você pega esse cara que dorme no trânsito, né? E esses são os indicadores. Agora uma pergunta simples. Aquela dormida na hora do almoço, 15 minutos. Então... Até onde a ciência sabe disso, será? Olha, essa questão da apneia do sono, ela é bastante recente, né? Mas, na verdade, estuda-se isso aí há 30, 40 anos, nas décadas de 80, que ficou um pouquinho melhor, que não é nada, né? Os espanhóis lá continuam fazendo as suas cestas, né? A gente não sabe o que acontecia lá historicamente. Era o cara fazia o seu descansozinho depois do almoço, mas ele acordava no seu horáriozinho normal, ia dormir no seu horáriozinho normal. Hoje você está dormindo depois do almoço porque é um cochilinho para revigorar, ou você está dormindo... A vida era outra. Era outra. Ou você está dormindo porque está faltando hora de sono. Você está com uma sonolência diurna excessiva. Você está cansado mesmo. Não é porque você vai dar uma revigorada. Isto aí
é muito difícil de se quantificar, e nessa vida acelerada que a gente tem, muitas vezes não cabe aí. Não dá pra gente acertar. Não dá para acertar isso aí. Então, é desafiador. É desafiador tratar esse indivíduo. E o ronco, a apneia e a insônia. Uhum. Então, por exemplo, a gente tá cheio aí de gente que não dorme. Dorme 10 da noite, acorda às 2 da manhã e não dorme mais. A insônia pode levar a uma apneia, ou a insônia pode piorar uma apneia, ou a apneia gera uma insônia, enfim. Onde esses fatores se interrelacionam? Onde eles se encontram, né? Existe uma entidade que é a comisa, que é a comorbidade da insônia com a apneia. Uma potencializa a outra, né? Então, se você tem um indivíduo que dorme mal, ele tem uma dificuldade para dormir, que é a insônia de repetição, ou você tem um indivíduo que acorda lá no meio da noite e fica aceso e não consegue dormir mais, no meio desse tempo ele tem apneia. Então, ele dormiu às 10 e acordou às 2, mas ele não repousou e não reparou nesse período todo. Então, é mais complexo ainda. Então, isto não dá para você falar, toma esse remedinho aqui que nós resolvemos a sua insônia e a sua apneia também. Ou vamos fazer essa terapia aqui, porque dessa forma você resolve o problema. Porque a medicação para insônia tá aí no mercado, as pessoas usam. E assim, se a gente não entende de uma forma mais ampla da onde que vem essa insônia, então, a gente pode piorar uma apneia por causa de um remédio. Você piora a vida do paciente, porque veja só, você pega aí um antidepressivo aí, que é a quetiapina, ele provoca ganho de peso. Ganho de peso piora a apneia. Ele aumenta o apetite do paciente, o cara levanta à noite para atacar a geladeira. Para ele chegar na geladeira, ele teve que acordar. Ele fragmentou o sono dele. Ou seja, então vai piorando cada coisa. Então você chumba o paciente, você põe o cara para dormir, mas ele não repousa, ele não recupera. Ele até fecha os olhos e acorda num determinado momento, né? Mas ele não se refez de um dia todo de trabalho, de atividade que ele teve lá. Esse é o desafio. E esse é o problema maior na medicina do sono. Todo mundo que atua na medicina do sono, seja lá qual profissional for, ele tem que conhecer, tem que estudar muito fisiologia do sono. Por que eu, como dentista, para colocar um aparelho na boca do paciente, eu preciso aprender? Eu preciso entender essas coisas. Exato. Porque senão eu pôr um aparelho na boca do paciente e fazer um avanço de mandíbula, coisa mais fácil do mundo. Sim. Agora, isso trata o cara? Isso resolve o problema do cara ou só piora? Porque você põe o cara para dormir com um aparelho, por exemplo, é mais um fator? Vai provocar uma insônia nesse indivíduo que nunca usou um aparelho na boca? Não sabemos. De repente, aquele aparelho na boca dele dá insônia nele? Pois é, tira o sono do cara. O cara não consegue... Exatamente. Eu falo para meus pacientes, como é que eu faço, né? Eu falo para ele, olha, não deixe para colocar isso aqui na boca antes de dormir. Porque nós estamos falando de um público que grande parte dele nunca usou aparelho na boca. Então eu falo pro cara, não deixe para pôr o aparelho para dormir. Põe o aparelho 1 hora, meia hora antes. Vai se adaptando a ele. Se durante a noite ele te incomodar, você tira, não fica brigando com o aparelho. E aí ele vai usando cada vez mais tempo. Vai achando o seu tempo, por quê? Porque eu não posso, a pretexto de querer tratar uma doença multifatorial aí, colocar ali mais um ingrediente para atrapalhar o sono desse cara. Eu tenho que ver. E é um dos pacientes que a gente colhe o histórico lá de trás, né? Exatamente. Essa questão. E nós, dentistas, que temos um papel muito importante aí, eu costumo falar muito para meus colegas, que... E tenho ouvido bastante falar a respeito no pessoal do sono. Onde é que está esse paciente apneico? Esse paciente está no consultório. Está na cadeira do dentista, está no divã do psiquiatra, está na poltrona. Está ali. A gente tem que olhar para ele, porque a gente tem que pôr o sono.
na vida. A gente tem que perguntar. Aí o cara vai tratar, vai fazer uma restauraçãozinha do dente lá. Tem que perguntar como é que é o sono desse cara. Tem que estar na ficha. Tem que estar na ficha. Tem que estar na ficha. Exatamente. Né? E aí, no caso, o paciente, às vezes, por exemplo, quando o dentista coloca o sugador lá, aquilo incomoda mais do que um outro que não incomoda tanto. Isso. A gente tem que ter a sensibilidade, né, Anderson? A gente O tem que engasgo chegar... fácil, sabe? Esse tipo de coisa. Exatamente. O cara que dorme na cadeira do dentista, cada vez mais a gente ouve falar isso, né? O cara que dorme... é folclórico, né? Pô, o cara dorme na cadeira. Ó, o dentista é bom pra caramba, né? O cara até dorme na cadeira. Mal sabe ele que o cara passou... Ali é o momento de repouso ele dele. Tá dormindo ali. Ele tá dormindo ali, literalmente. E esse cara sai de um profissional de saúde, que sou eu, dentista, e não me dei em conta que esse cara tem um problema de sono. Um problema de saúde. Né? A gente não precisa estar interferindo, atuando, tratando esse indivíduo. Mas orientar que esse sono ali... Exatamente. Não cabe. Vou mandar para um médico, vou mandar para um dentista, vou mandar para um psicólogo, eu vou mandar para um psiquiatra. Né? Hoje se fala muito do déficit do sono. Déficit de sono. Ou seja, o que a gente não dormiu. Exatamente. E não se recupera, né? Nunca mais. A gente tenta recuperar no fim de semana, que é o jet lag social, né? O cara dorme 4, 5 horas por noite, chega no fim de semana, no sábado, domingo, ele dorme 10, 12 horas por noite. Não resolveu nada. Só atrapalhou a segunda-feira dele. Exatamente. Porque desregulou tudo. Ele perde o sono de domingo para segunda e acorda podre de segunda de manhã. E vai voltar na segunda-feira da outra semana do mesmo jeitinho. O que ele era lá antes. Então, não se recupera. Sono não recupera. Assim, e o que eu acho assim fundamental é um bom sono. O que é um bom sono? Tem vários fatores para contribuir para isso, que ajudem. Infelizmente, são todos muito difíceis de fazer. É desligar o celular 1 hora antes de dormir. A gente vai falar das telas. É não ter as luzes azuis, as telas de um modo geral. É não ter televisão no quarto. Tá certo? Que são os não farmacológicos, né? Exatamente. Porque os farmacológicos não resolvem. E muitos deles atrapalham. Exatamente. Resolve uma coisa, piora a outra. E aí o que se busca hoje... E assim, a regulagem do sono... Claro que a gente não está falando... Do paciente crônico, daquele que já está com a doença instalada. Sim. Mas no dia a dia, aquele que ainda tem um sono ruim, mas às vezes é por desconhecimento. Uhum. Porque ele... vou regular meu sono. Então, muito bem. Acorda às 7 da manhã, se exercita, come bem. Às 10 da noite você vai dormir tranquilamente. Uhum. No outro dia você vai acordar. Não. Agora, se você não tiver uma regularidade no horário de dormir e no horário de acordar... É fundamental. Né? Você não vai conseguir regular teu sono nunca. Que é o circadiano que você citou lá atrás, né? Não adianta o cara fazer. O que acontece hoje muito? E nessa vida louca que se leva? O cara trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, estuda, chega em casa tarde, vai fazer uma alimentação para sustentar, porque Exato. Comeu lanche durante o dia, ou então ele trabalhou até as 8 horas da noite e não teve tempo para se exercitar, fazer atividade, vai para academia, puxar os ferros lá e tal, à noite. Então, tudo isso vai contra a natureza lá. É dos ancestrais. Exatamente. Que pelo sol. A luz do sol está sumindo, vem a noite escurecer, vem a melatonina que vai dizer para você tem que dormir. Na manhã seguinte, melatonina está caindo, o cortisol subindo, porque o dia está nascendo, e aí funcionava dessa forma. Como a gente perdeu esse controle, a gente acaba atropelando essa rotina, e a rotina do sono tem que ser muito rigorosa, né? Poxa, não estou sem sono. Vai dormir no seu horário sempre. Por que tá sem sono? Tem que entender. Não fica brigando com a cama, não, levanta. Não vai pegar o celular que vai fazer uma interação maluca. Porque antigamente se pensava que era a luz, a luz azul que interagia ali com você, que atrapalhava o seu sono. Não, é justamente a interação. Sim, porque aquilo, a cada tela que você passa é um assunto diferente.
E, uma imagem. e gera uma curiosidade, e você vai naquela, pula na outra. Eu lembro de já como as coisas vão passando, né? Eu lembro do Mário Sérgio Cortella dizendo que lá naquele tempo, do comecinho da internet, que a maioria não navega na internet, naufraga. Eu gostaria de saber o que ele diz hoje, porque ele renovou isso. Faz tempo. Não é? Porque ninguém mais. O volume de informação aumentou de uma forma brutal. Então, o que acontece? Antigamente, quando a internet começou, você clicava lá, primeiro que você tinha que conectar. Tinha todo um e demorava processo. alguns segundos. E aí a página tinha que abrir. Imagem por imagem. Hoje não. Bateu, abriu. E aí você já passou. Você está falando disso aí? Eu estou falando de 25 anos atrás. Então, eu vou falar de 40 e poucos anos atrás, que quando eu era operador de computador, trabalhava na Sabesp, e a Sabesp estava lá nos anos 80 colocando um terminal, não era um computador, um terminal em cada regional, e nós tínhamos lá uma mesa de comunicação que parecia aqueles painéis da NASA. Então tinha lá, cheio de luzinha piscando, cada luzinha daquela correspondia a uma região, e nós estávamos lá inaugurando, e tinha ali um fantástico tempo de resposta de 3 minutos. E que era o melhor tempo possível. Era fantástico aquilo, era o ping-pong aqui, o cara lá na Lapa recebia 3 minutos depois aquela mensagem que você mandava. Hoje nós estamos aqui 3 segundos, a gente não tem paciência, você muda a tela. Você muda. E assim, a leitura funcionava muito para muita gente. Ler antes de dormir. Por quê? Porque é uma forma de focar na página, uma história só, né? E aquilo meio que ia numa luz baixinha. Ainda funciona? Funciona. Ou a tela substituiu mesmo? Porque assim, eu ainda uso o livro físico, tá? Eu tenho lá o meu. Então, eu imagino que para nós que tivemos o papel na mão, é um resgate. Ele funciona porque você está resgatando um hábito que já não se faz mais. Mas o problema é que nós temos várias gerações aí que só leem assim. Exato. Então, eu estava vendo outro dia uma especialista falando assim que você não fixa aquilo que você está vendo ali, porque é uma leitura muito rápida. E você não vai voltar. Como é que é? Deixa eu voltar na página anterior aqui, o que eu não entendi que ele está falando aqui. Perdeu. Você não acha mais. Não acha, exatamente. Porque aquilo é tão rápido que eu acho que é até proposital não voltar. Porque aí você fixa... É a coisa do imediatismo, né? Eu acho que... Eu vou só voltar aqui na apneia. Os tratamentos para apneia. Tem o CPAP. O que é o CPAP? CPAP é uma máquina, um compressor que... ele joga um fluxo de ar sob pressão pelo nariz, né? E impede que a faringe, que a garganta, feche a passagem do ar. É pressão positiva. É pressão positiva, é uma pressão positiva e contínua. Existem os BIPAPs, existem outras coisas, mas assim, eles regulam o fluxo, mas é um ar que você joga por aqui. O que ele vai fazer? Ele vai impedir que essa língua caia lá para trás, tapa a passagem do ar. Ele vai impedir que o palato caia também, ou os próprios tecidos moles da faringe acabam vibrando. Então, ele acaba abrindo ali. Esse é o padrão ouro. É realmente o melhor... Os melhores resultados são dados pelo CPAP. Só que o CPAP tem uma série de inconvenientes, né? Uma é a questão desse fluxo contínuo que você tem, o paciente às vezes tem uma sensação de sufocação, né? Sufocamento, perdão, que ele está tentando expirar e tem um jato contra ele, briga com ele ali. Você tem uma máscara, o paciente quando ele tem pressões muito altas, como é que funciona como é que funciona esse fluxo contínuo? Ele vai aumentando essa pressão desse fluxo, você regula no aparelho, é a pressão para elevar uma coluna de água. Então, ele vai fazendo na polissonografia, tá com o CPAP, o técnico vai aumentando essa pressão, até que esse paciente pare de roncar, pare de fazer apneia.
Essa é uma pressão. Quanto mais elevada essa pressão, maior o risco de você ter escapes com a máscara. Quanto mais pressão, mais firme tem que estar essa máscara. Você tem mais possibilidade de esse paciente ter dermatites de contato. Então, tem uma série de inconvenientes disso tudo. E tem uma adaptação para ele dormir, né? E essa adaptação para ele poder fazer. Como a gente vive um momento onde todo mundo quer imediatismo, quer as coisas imediatas, eu acho que esse é um problema. O que acontece muitas vezes? Vamos pegar um paciente que acorda durante a noite. Isso acontece com um aparelho dentista, a mesma coisa. O paciente acorda na noite para fazer xixi, ou acordou. Ele tira aquele negócio, não vai pôr mais. Exato. Né? Então, esse é o padrão ouro. Quando o paciente usa, ele funciona muito bem. Agora, a adesão ao CPAP ele é muito baixa. E com todos esses recursos que a gente tem, e o que a gente percebe que vai cada vez menos. Eu tenho um amigo que está usando, ele diz que o CPAP mudou a vida dele. Isso, esse é um cara bom. Ele falou assim, olha, eu viajo com ele. Isso. Aliás, é a única pessoa que eu escutei falar isso, tá? Mas ele falou, não, o médico indicou, fiz a polissono, tá, me indicou, regulei. 2 noites eu já estava me sentindo melhor, perdi peso. Exato. Esse é o seu amigo. Dorme abraçado com o CPAP. Esse seu amigo provavelmente era um indivíduo que tinha sonolência diurna. Tinha. Então, o que acontece? Eu tive um paciente que ele falava para mim, ele morava em Jundiaí. Ele vinha de ônibus. Ele falava para mim, doutor, 40 anos o cara tinha. Falei, doutor, eu não consigo mais dirigir. Eu dormi na estrada 2 vezes. Eu tô em reunião, eu durmo na reunião. Eu saio da reunião, eu não lembro o que foi dito. Então, quando você pega um cara desse, que você dá vida para ele, dá uma noite de sono para ele, ele vai casar com o CPAP mesmo. Não, e ele, além da questão da apneia, tinha TDAH. Então ele me contava que nas reuniões o cérebro dele funcionava muito mais rapidamente do que aquela abertura toda, aquela conversa. Ele queria resolver logo. Então ele ficava lá impaciente. E depois, se alguém perguntasse algo para ele não tinha ideia do que estava sendo falado. E às vezes dormia em reunião. Exato. O que é pior. Esse indivíduo é um indivíduo que não dorme à noite. Não. Ele não dorme à noite. Aí durante o dia ele fica elétrico. Aí é uma outra conversa para uma outra data, a questão do respirador bucal, né? Porque você tem ali muito próximo, muito ligado uma coisa com a outra, né? Mas retomando lá das questões do tratamento, você tem o CPAP, que realmente, como bem indicado, quando o paciente consegue, ele te dá bons resultados. Mas os bons resultados que a gente tem hoje, o que é considerado bom resultado? O cara dormiu 4 horas por noite com o CPAP, é bom resultado. E aí, vou trazer aqui o Pedro Vinha. O Pedro Vinha, uma vez, ele estava comentando. Hein? Tá bom. Ele num congresso, num simpósio aí, ele estava perguntando, justamente falando a respeito disso, e ele falou, como é que pode? Você tem o CPAP, tem o aparelho intraoral, que é outra modalidade de tratamento. Que o aparelho intraoral não tem a efetividade do CPAP, quando bem indicado, mas em compensação ele tem uma altíssima adesão. Então o paciente dorme 4 horas por noite, que deveriam ser 8, 4 horas por noite, ele dorme e dorme bem. E as outras 4? Está subtratado. Né? Então, essa questão, eu conheço pacientes, relatos de pessoas que dormem bem a noite toda com ele. Mas, em geral, o paciente que veio do CPAP, me procurou por causa do aparelho intraoral, ele não quer saber de CPAP. Ele quer qualquer outra coisa menos o CPAP. Vamos falar desse aparelho intraoral. Vamos falar do aparelho intraoral. Aliás, que muita gente acha que é o que você falou. Tira ele do CPAP. Mas são coisas totalmente diferentes, ou complementares, eventualmente. Então, você tirar o paciente do CPAP, eu tenho que ter a responsabilidade de garantir que esse cara vai ter uma noite de sono adequada, como ele tinha com o CPAP, como ele deveria ter com o CPAP, né? Então, o aparelho tem que fazer as mesmas coisas que faz o CPAP. E como que ele faz isso? Ele normalmente projeta a mandíbula, é como um protetor esportivo, parecido
Protetor Você bucal. melhora. É um Mas protetor esportivo. Ele é feito em resina, ele não é feito em borracha. Hoje, Silicone, no caso. hoje você tem em resina, você tem em acetato, você tem até os impressos em 3D em nylon. Então você tem vários materiais hoje para a confecção desse aparelho. Ele trabalha fazendo um avanço da mandíbula. Então o paciente leva o queixo para frente e vai dormir com esse avanço. Esse avanço que é feito na mandíbula aqui leva a língua junto para frente. Então, ainda que o cara durma e relaxe, essa língua cai para trás, ela não vai tapar totalmente a garganta ali e impedindo que o cara respire. No CPAP você tem o aumento da pressão que eu falei para você, que o cara vai aumentando até que não deixe mais tapar. O aparelho intraoral, dependendo da quantidade, da capacidade de avanço que o paciente, a gente normalmente avança a mandíbula 10, 12 milímetros. Então, de acordo com esse range, com essa capacidade de avanço, você pode periodicamente ir avançando. Ele tem um dispositivo de avanço que geralmente é um parafuso, mas tem tiras, tem outras coisas também, e você vai fazendo progressivamente avanços, abrindo lá atrás, permitindo, e como nós vamos controlar pelos sintomas subjetivos do cara, parou de roncar, parou de levantar de madrugada para fazer xixi, acorda de manhã, não tem mais cefaleia, e com o oxímetro de alta resolução. Esse vai me comparar a saturação ele parou de dessaturar. O que é dessaturar? Cair a pressão, cair a saturação de oxigênio. A gente tem uma média, tem a média dele, tem a máxima e tem a mínima. O problema é sempre a mínima, porque quanto menor for a porcentagem de oxigênio, menos oxigênio vai chegar lá nos tecidos, né? A gente está falando da passagem, do espaço da passagem de ar pela faringe. Isso. Quando a gente detecta lá que ela já é pequena anatomicamente, que, por exemplo, ele ia ter a apneia por conta dessa, não vou dizer falha, porque não é uma falha, é uma questão anatômica. E às vezes, como isso a gente não resolve, ou resolve. Então, otorrino, alguma coisa. Aí a gente está falando nós estamos falando aqui agora isoladamente, né? Então você tem uma multidisciplinaridade aí. Então o que acontece? Quem atua aí? Quem pode atuar? O otorrino, o pneumo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o dentista. Então, o paciente que tem reconhecidamente uma passagem pequena ali, esse paciente, com o passar do tempo, com a flacidez dos tecidos, ele vai colapsar. Então, como vai fazer? Vai fazer atividade física. Não daqui para baixo, como se faz normalmente todo mundo, mas vai ter que fazer um trabalho aqui. Fonoaudiologia está atuando muito nisso, de uma forma isolada ou coadjuvante. Fono com aparelho, fono com CPAP, e é esse conjunto de profissionais que vai procurar esse paciente que você falou que tem uma característica estreita, pequena ali, vamos falar aqui, trazendo para a odontologia, é o paciente que tem maxila e mandíbula para trás. Existem cirurgias que você faz avanço bimaxilar, cirurgias ortognáticas, que você vai fazer um avanço e vai devolver para esse paciente, ou vai dar para esse paciente um espaço ideal para que ele possa respirar. Agora, ok, vai chegar lá nos 60, 70, vai cair tudo isso aí. Vai ter aí essas especialidades todas para trabalhar. Você tem aí o ergonomista do sono. Você tem exatamente. Eu ia falar disso. A pergunta sumiu, mas quando você falou, voltou. Ótimo. Postura. Desde a infância. Cabeça para frente. Isso é igual vai entrar um fisioterapeuta nessa história. Vai entrar um fisioterapeuta, vai entrar um educador físico,
Um educador físico, Porque o cara tem que uma vai te postura posicionar. nossa, não só mandibular, mas de cabeça. Exatamente, mas não só isso. Não é só essa questão dessa posição. Nós estamos falando de sono, né? Ninguém dorme em pé, né? Exatamente. Como você dorme? De que maneira que você dorme? Você dorme de barriga para cima? A própria gravidade favorece você roncar e fazer a apneia. Tem terapia postural. Você muda a posição desse paciente. Não muda só essa posição do paciente. Eu tenho dito para os meus amigos recentemente, né? Pergunta para o seu paciente quantos anos tem o seu colchão. É verdade. Pergunta para o seu paciente quantos anos tem o travesseiro dele. Mas, pô, eu sou dentista, que tem uma coisa com a outra. Tá caindo no sono. Vai cair no sono isso tudo. Então, veja que esse universo do sono é uma coisa fantástica, é enorme, e a gente precisa, querendo trabalhar nessa área, E se a gente saber disso. Sim. Você não precisa ser especialista E nisso. isso vai invadindo, no bom sentido, outras áreas. Sem Quando você fala em dúvida. travesseiro, colchão, você começa a pensar como que o sujeito vai construir um quarto, para onde vai virar a janela, que cortina você vai usar, enfim. Você pode ir para qualquer lugar com isso. Seja lá qual for a especialidade, a profissão, o especialista é aquele cara que tem um olhar além da sua expertise. Então, você falou da janela aí, mesma coisa, exatamente. Se você vai fazer um projeto na sua casa, lá o arquiteto que tem a questão ergonômica presente no seu trabalho, ele vai mudar disposição de imóvel, ele vai mudar disposição de janela, de escada, você viveu lá na sua casa lá, né? Exato. O cara vai olhar isso e com vistas a quê? A dormir melhor. Então vai ter que arrumar, né? Vai ter gente de monte. Todo mundo que desperta para o sono e tem uma curiosidade naquilo ali, vai encontrar no sono, na sua profissão, alguma coisa que você possa mudar, melhorar ou conviver com o distúrbio do sono. Quando a gente começar a conhecer mais, a gente pode criar mais protocolos para isso. Cada vez mais. E isso vai poder ir para cada área específica, tentando entender o tamanho da qualidade do sono. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que... E aí é por isso que eu falei lá no começo da conversa da importância do sono. De quanto a gente... Eu acho que é um resgate, a questão do sono é um resgate mesmo. Agora, fica muito... Nós que já vivemos, nós que somos analógicos no mundo digital, a gente faz uns resgates daquele tempo. Seja o resgate da mamãe, da vovó, mas a gente resgata isso. Essas gerações novas que nasceram aqui dentro do mundo digital, eles vão ter que aprender de alguma forma. Exato. Porque nós já perdemos muito daquilo lá. Nós já entramos nessa roda viva. Exatamente. Como é que a gente vai falar para o cara, né? Para um adolescente aí que precisa de 10, 12 horas, ele precisa de 10 horas, 12 horas de sono. A máquina é novinha, bonitinha, mas ele precisa. Ele não sabe ainda. Como é que você vai falar para ele que ele tem que dormir cedo para poder levantar na manhã, porque tem aula às 7 da manhã? E quanto mais jovem, mais sono. Crianças muito pequenas precisam de 18 horas de sono. Os pequenininhos não são. Mas os pequenininhos ainda já está tudo muito bagunçado. Mas sobre os pequenininhos existe ainda, acho que, um controle melhor. Sim. Agora, quando você pega num adolescente, aí complicou. Exato. E aí o que acontece? Aí a gente se refere até assim ao horário escolar, 7 da manhã. Então, por exemplo, eu não sou contra nem a favor, não estou aqui para falar nada. Mas, por exemplo, por que a escola a faculdade a escola é 7 da manhã? Porque o pai tem que ir trabalhar. Ele não pode... Se o filho entrasse às 11, o pai estava lascado, ele não conseguia levar. Nem toda criança consegue se adaptar a esse horário. Exato. A gente foi. Não tinha explicação para isso. É 7 da manhã e ponto final. Mas você sabe que muito antes de eu pensar em sono, muito antes de eu ser dentista, eu acompanhava essa discussão de
atrasar um pouco, em 1 hora o início da aula, que daria melhor desempenho escolar para a criançada, mas nunca se mudou, não se conseguiu. Por vários fatores, então provavelmente isso que você está falando, pela questão, no nosso caso, que não tem a escola em período integral, como padrão, então você tem um turno de manhã, um turno à tarde. Se você adia aqui, você vai fazer uma cascata, vai atrapalhar os outros. Então acredito que isso é muito difícil de se lidar, muito de resolver. É uma coisa E aí também, estabelecida. e que acontece o seguinte, quando o cara vai para a vida profissional, por exemplo, ele vai entrar às 6, vai entrar às 7, vai entrar às 8. Ah, Então tem que ter uma passagem aí, tem que ter um momento para eles entenderem. E aí fica muito difícil, eu vejo, né, esses pais jovens aí, o quanto eles sofrem para poder mudar os seus filhos, porque muitos deles viveram isso. E tinham dificuldade. Você tocou aí na questão dos horários lá, o matutino, o vespertino. O matutino, eu ainda até hoje, se for acordar, dormir a 1 hora da manhã e precisar levantar às 6 horas da manhã, eu levanto sem problema. Mas um vespertino, ou seja, aquele cara que na parte da tarde para a noite, que ele rende o mais que ele pode, vai sofrer amargamente isso. E não dá pra gente dividir a sociedade no matutino e no vespertino, isso é inviável. Isso aí é uma forma de você entender o indivíduo. Então tem que procurar... Tem alguns países aí que tentaram, mas não adianta. Primeiro que o desempenho não melhorou em nada. Tá? O sujeito que era vespertino começou a entrar à tarde e começou a ter o mesmo desempenho que tinha quando entrava às 7. Então era só uma reclamação de acordar cedo. Tem tudo. Por isso que eu acho que ninguém ouviu. Pois é. E não se mexeu até hoje, porque ele realmente é um espaço difícil de se mudar. E não se consegue provar melhoras nessas coisas também, né? E o adolescente, igual você falou, mas acomete mais o adulto jovem os distúrbios. Mas hoje a gente já está vendo criança, adolescente com insônia, com ansiedade. Pequenos já tem cada vez mais os consultórios. Não aí. Dorme. Por quê? Porque a tela é aquela história do ambiente. Pressão, muita pressão, né? A pressão já começa muito pequenininho. Tem criança que tem agenda maior que a minha. Segunda futebol, terça inglês, quarta natação. Exatamente. Quinta vai não sei pra onde, ou seja, não tem tempo pra brincar. Tá estressado. Desde sempre. Onde ele brinca? Na sala do apartamento. Eu sou de uma época que a gente ficava na rua. Né? Então, assim, era infância de rua. Morava em casa, aquela coisa. O mundo mudou, obviamente. Lógico. Só que o mundo mudou, mas as crianças tiveram que se adaptar ao mundo. Ninguém pensou nelas. Fala assim, agora? Aí o pai leva aonde? 35 graus em São Paulo no domingo, ele vai levar o filho aonde? Shopping. Não é possível. Um parque desse tamanho aqui embaixo. Né? As mudanças são muito rápidas, a gente não consegue acompanhar mesmo, né? É muito difícil. Por quê? Porque tem muito assunto. Então tem muita coisa interessante, muita coisa para você olhar. Então a busca na internet mesmo, né, causa um estresse para você. Chega uma hora que você fala, chega. O que está gerando ansiedade? A bateria do celular acabando. Sim. É um desespero. Eles ficam malucos. Cadê a tomada? Onde eu conecto? A gente vai em congresso, por exemplo, agora, não é agora, nesse momento, né, mas quando você vai em congresso, tem uma busca desenfreada por tomada. Você vê o pessoal olhando para baixo assim, ó, e fica lá. Tem um carregador, um outro em pé do lado e o outro... Você não tem power bank lá junto. Quando tem o power bank, né? Mas não é todo mundo que tem. Não. Né? Então acaba acontecendo isso. Pode perder tudo, até a palestra que era importante mas não pode perder a bateria. Isso é importante. Mais alguma coisa a acrescentar nesse tema? Puxa vida. Porque nós vamos entrar numa outra área agora. Nós vamos numa outra área. Vamos para outra área. Acho que aqui eu podia falar. Eu sei, se a gente já conversou sobre isso, você viveu Londres. Eu não vou falar que você ficou lá ou viajou para lá, não. Você viveu Londres. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 semanas. 3 curtíssimas semanas, né? 3 curtíssimas semanas. Londres é um sonho, cara. Londres é São Paulo que deu certo. É onde tudo funciona.
E as pessoas... E é cosmopolita, né? É uma cidade que você percebe que o mundo tá ali. E todo mundo interagindo. Acontece lá. Né? E gigantesca. Assim, eu passei 5 dias, então eu não posso falar nada. Mas o que eu passei lá, assim, o que eu vivi ali é uma cidade de muita história. Tem a história da realeza Tá lá. tá enraizada dentro da cidade. Exato. Então, assim, por onde você passa, por onde você vê, tem a realeza britânica lá, de alguma forma. Os ingleses, eles, de alguma maneira, vão até o palácio para isso, os turistas vão para lá. E, assim, os parques de lá são incríveis. São belíssimos. Incríveis. Assim, eu conheci o Green Park e caminhei ali dentro e não deu tempo de conhecer nem metade do que funcionava. A primeira vez que eu fui, nós passamos 5 dias lá também, a gente viu o que deu ali, mas nessas 3 semanas, como Londres entrou na minha vida? A gente tinha lá em 2007, tinha passado lá alguns dias, acho que foram 3 ou 5 dias também, e assim, fiquei encantado. Na verdade, eu fiquei encantado pelo Reino Unido. Aí, tô lá fazendo mestrado, precisando fazer prova de proficiência para o mestrado, e vou lá na internet. A internet nos proporciona tudo. Aí eu fazia os testezinhos lá na internet, eu tinha que acertar 50% da prova. Eu fazia 49, 53, 47. Falei, puta, eu preciso fazer inglês, né, meu? Como é que eu vou fazer? Tô aqui fazendo mestrado, vou fazer uma prova e não vou passar. Exato. Então preciso arrumar algum jeito. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para aprender inglês? E rápido. Aí tô lá um dia no hospital, no elevador do servidor estadual, onde eu tava fazendo mestrado. Entrou uma mulher falante no elevador, né? Oi, tal, não sei o que, tô chegando de Londres, tal, não sei o que. Aí outra, como é que ela? Minha sobrinha é gerente de numa agência de intercâmbio, não sei o que. Fui na sexta, voltei ontem. Aí abre o elevador, a porta no meu andar, eu saio, a mulher sai junto. Falei, você me desculpe participar da sua conversa. Eu vou ter que perguntar. Como é que é isso? Me conta. Aí ela me deu o contato da sobrinha e tal. É uma agência de intercâmbio, onde você... Como essas todas, né? Então, a gente foi para lá, eu fiquei 3 semanas, eu tinha aula de inglês das 9 ao meio-dia, almoçava num bandejão a 4 libras na escola. O que para Londres é maravilhoso. Passava o resto do dia vivendo em inglês. Porque o problema onde que eu ia tirar 4 horas diárias da minha vida para fazer um curso de inglês todo dia? Como é que eu ia fazer? E saio da escola, estou vivendo em português. Então, não, vivemos 3 semanas lá. Então, íamos turistar, conhecemos lá um monte de gente, a gente evitava falar em português, mesmo arranhando, tropeçando, né? Voltei para cá, fiz a minha prova de proficiência, acertei 70 e poucos % da prova. Foi uma maravilha. E ainda trouxe a experiência de Londres com você. E assim, falando assim, é uma cidade muito bonita, muito verde, o povo muito na sua. Sim. Você tem museu para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é coisa. E é importante, em dias gratuitos. E de monte em gratuito. Intercaladamente você pode conhecer todos. Você não só isso, mas assim, você tem as exposições temáticas, você paga alguma coisa. Mas as principais estão lá. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, bastante intensa, foi assim, nós fomos conhecer o Cuttsark, aquele navio, o navio do whisky. Sim. Né? Era o Cuttsark. E aí a gente já estava londrino, né? 2 semanas já, e fomos conhecer, e a gente já nem andava mais de passaporte. Não saía com documento. Aí, porque um cara falou assim pra mim, não se preocupe, se o cara parar você e te pedir documento, se não tiver, ele vai com você no seu hotel lá e vai pegar vai ver o seu documento. Aí chegamos lá, aí eu olhei lá, falei, nossa, tem ingresso para idoso,
Tava lá, Older. Eu falei, puxa, mas eu tô sem documento. A moça falou, não tem problema, eu acredito no senhor. Incrível. Cara, eu fiquei Incrível. boca aberta. Então você fala pra mim, puxa, a gente não voltou mais lá, né? Foram 8 anos que a gente foi, mas você me pergunta onde você quer viajar. Eu quero conhecer um monte de coisa, mas Eu preciso quero passar lá em Londres. Vou dar passar um pouquinho lá, né? Não, que mas eu tive lá, o pouquinho que eu conheci, eu fiz o circuito Rainha, Realeza, Tá. fui até... como é que chama aquele castelo lá? Windsor, Windsor. Fui até que é onde Windsor. moravam eles. A gente entra naquela igreja e tal. E é uma viagem no tempo, né? Porque aquele castelo é de Ali mil e alguma coisa. Então, Então você fala, cara, como tá de pé? esse negócio de viagem no tempo, na outra viagem que a gente fez, a gente foi a Cambridge. Aí nós fomos na St. Paul, acho que é na St. Paul onde o rei agora estudou. A escola é de 1600 e qualquer coisa. Então, Aí você anda lá pelos corredores e você vê os tijolinhos tudo desgastados. Aí olha ela e fala, olha, naquela janelinha ali, ó, estudou o Newton. não, tem Olha, cara, é ali muita tem história. prêmio Nobel pra caramba naquela universidade. Nossa senhora. Se for listar, É muito eu tive legal. em Berlim agora, e aí tem aquela filarmônica, o teatro lá. Tá. Beethoven tocou a nona sinfonia ali. Você fica sentado olhando para aquilo, você fala, não é possível. Será que ele sentou aqui do meu lado? Aí você fala, cara... Então, assim, são coisas que você adquire. Eu sempre falo que quando você viaja, você tem volta preço. diferente. Sem dúvida. De qualquer lugar. Pode ser... Não importa onde seja. Não importa se vai de carro, se vai de avião, se fica horas no avião. Você traz alguma coisa com você e deixa alguma coisa por lá. Principalmente se você desfrutou daquilo lá. Exato. Né? Londres é um lugar que ainda vou voltar. Por quê? Porque tem um circuito lá que eu descobri depois de voltar. Nossa, eu descobri tanta coisa. Que é um depois que eu circuito tive lá. do rock. Então, Do por exemplo... rock, vai a Liverpool. Então, por exemplo, você pode ir a Liverpool, mas em Londres, na própria cidade, Londres. tem o apartamento onde os Beatles ficaram, o bar onde os Beatles e os Rolling Stones tocaram juntos. Tem a plaquinha lá dizendo que aqui morou fulano de tal. E você faz um circuito dentro da cidade só com isso. Aí tem Sex Pistols, aí tem Pink Floyd, todo o rock em inglês de alguma forma. Roqueiro, né? É um livrinho, pequenininho. Infelizmente, o jornalista que fez faleceu de Covid. Você deve saber quem é, que ele era do esporte, que era o Rodrigo Rodrigues. Ah, o Rodrigo Rodrigues, sim. Ele morou em lembro Londres dele. muito tempo. Fez um guia do rock em Londres. Ah, sim. Ele... E aí ele montou isso, só que ele montou depois que eu voltei. Pois é, tem... Então eu quero ainda para conhecer esses pontos. Mesmo com isso, ainda é inesgotável. Nossa. Tem coisas lá. Numa outra viagem que eu fiz, encontrei uns ingleses lá e conversando com eles, ele falou, Londres é ótimo, mas o interior da Inglaterra diz que é totalmente diferente. é completamente diferente. É um negócio que o turista ainda não conhece e deveria conhecer. Eu queria conhecer o interiorzão lá. Antes de encerrar, Já? eu vou te falar de uma coisa que, quando o Palmeiras ganha, o Instagram do Dr. Gerson, os stories, é muito maior do que qualquer outra coisa, pelo menos por uns 2 dias. Sem e aí dúvida. eu fico olhando aqui, fala, ou durante o jogo, ou pós-jogo, mas parece que dessa vez, né, Então, a chance diminuiu bastante. Então, você sabe o que acontece, Anderson, assim... A gente fala muito dos filhos da fila, tal. Nós vivemos um momento... Meu pai fez sexta-feira 95 anos. Corneteiro pra caramba. Viu muita coisa. Corneteiro, reclama, não sei o quê. Eu falei para ele na última vez aí. Pai, quando na sua vida você viu o que você tá vendo nesses últimos 4 anos? Em 4 anos nós ganhamos 10 títulos. Pois é. A gente não para de ganhar. Você vai olhar e fala, caramba, uma hora vai acabar. Criança que tá na dúvida. Pega a garotadinha. Pega a garotadinha. Não tem jeito. Ultrapassamos ultrapassamos o São Paulo lá com torcida. O pai que quer que o filho seja palmeirense, é esse o momento. É momento.
É o momento. Ele vai virar sem nenhuma... E agora, assim, eu aprendi, eu mudei o meu jeito de ser torcedor, né? A gente aprendeu a torcer, quer dizer, quem quis, né? Tem oportunidade para aprender, porque esse português é fantástico. Incrível. Não só para o Palmeiras, para o país, para o futebol Sabe qual que é brasileiro, o maior aquela medo coisa do palmeirense hoje? Sim. Que o português vai para a Vai seleção. embora. Exatamente, exatamente. A gente não quer de jeito nenhum. Então, assim, vamos torcer aí, vamos ver o que vai dar. O Botafogo se deu bem aí no final de semana. Então, tem uma chance. Ó, chances são chances, né? Se a gente conseguir ganhar do Cruzeiro e do Fluminense, nós fazemos 6 pontos. Se eles empatarem os 2 jogos dele, nós somos campeão. Aí. Sonhar faz parte do sono. Te agradeço. Obrigado você. Muito obrigado. Adorei. Gente, vou agradecer meu parceiro, a Dental Mind. Parou de sorrir? Vai lá na Dental Mind que eles resolvem pra você. Obrigado, Gerson. Valeu. Valeu.